nosso encontro da semana passada, nós conversamos sobre a questão das crenças e como que elas moldam a nossa forma de viver a vida. Hoje nós vamos entrar na questão da constelação familiar e como que os padrões familiares, eles podem influenciar diretamente na nossa vida. Aqui tem essa parte que vai falar sobre a essência e espiritualidade do merecimento. Por exemplo, merecer não depende apenas das conquistas externas, mas do alinhamento integral entre ser, fazer e ter. O Evangelho, ele já ensina, né, que a gente busca primeiro o reino de Deus e tudo que a gente precisa depois vai sendo acrescentado. E com isso, o que eu entendo? Na semana passada, nós trabalhamos a pirâmide da identidade, a pirâmide do ser. E nós vimos que a nossa base, que é o quem eu sou, as minhas escolhas, a minha identidade, os meus valores, é que irão moldar aquilo que eu vou fazer, o como que eu vou viver a minha vida e os resultados que eu terei, que é o que está lá no topo da minha pirâmide. E aqui vem falar que, assim como eu coloquei na última aula, não falando de religião, mas a nossa vida, ela é um todo. Então, o meu espiritual, ele também precisa estar equilibrado. Você precisa estar bem em todas as áreas da sua vida, e o seu espiritual, ele também vai mudar a forma como você vive. Aqui vai falar que nós precisamos transformar quem nós somos, que os nossos talentos, o autoconhecimento, as nossas atitudes de gratidão, elas abrem caminho para as novas conquistas. E vem falar também que mesmo quem acredita não ter talento algum, possui um valor singular. O desafio é confiar no seu potencial e não focar na escassez. E respeitar o dinheiro, reconhecer e agradecer pelo que já tem. Eu acho interessante quando coloca assim essa questão do dinheiro e agradecer pelo que eu já tenho, pelo que eu já sou. Por quê? As minhas crenças que eu adquiri na minha infância e que eu trouxe para a minha vida adulta, elas vão moldar a forma como eu vou viver a minha vida, de como eu vou deixar as pessoas entrarem na minha vida e como isso vai funcionar. Hoje nós vamos entrar na questão da constelação familiar e nós vamos ver o merecimento, mas o merecimento na constelação. E na constelação, o merecimento, ele não equivale ao mérito tradicional. Ele está atrelado à capacidade de eu me sentir digno de amor, de prosperidade e de felicidade. E aqui, na constelação, nós temos 3 princípios básicos que estão dentro das leis do amor. E para que a gente entenda isso de forma mais específica, eu vou colocar aqui para vocês, mas eu vou explicar, tá bom? A constelação familiar, ela foi criada ali por Bert Hellinger, um alemão, que ao viajar para o sul da África, ele encontra numa tribo de Zulu uma forma diferente deles trabalharem ali o pertencimento. E ele começa a agregar isso nos seus atendimentos. Ele vai ali para catequizar aquele povo, né, de forma católica ali, trabalhar o catolicismo ali, e ele aprende observando que aquelas pessoas, elas tinham um jeito diferente de viver. E ele percebe que aquela forma era uma forma interessante e que fazia com que vários conflitos fossem resolvidos. Então, ele agrega isso na prática dele e ele cria ali a constelação familiar. E na constelação familiar, nós temos como primazia as 3 ordens do amor. Quais são as 3 ordens do amor? Nós temos a ordem da hierarquia, do pertencimento e do equilíbrio. E aí eu vou só colocar aqui, ó, reconhecimento dos pais de origem, aceitar a família como ela é, porque as rejeições que nós temos à nossa família de origem, ela vai gerar desconexão e sentimento de não merecimento. E o foco hoje aqui, o nosso trabalho desse workshop, ele é sobre o merecimento. Quando fala de pertencimento, sentir-se parte do sistema familiar garante equilíbrio e abre espaço para receber. Hierarquia, assumir apenas o que lhe pertence, não carregar cargas que não são suas.
E quando a gente vai falar de equilíbrio, a gente entende que tudo na vida tem que ter equilíbrio, principalmente na questão do equilíbrio entre o dar e o receber. Mas aqui eu quero dar uma pincelada sobre as 3 leis do amor, que quando elas são quebradas, geram consequências que a gente não consegue nem explicar. Do que as consequências de quebrar uma lei do amor traz para a nossa vida. A primeira lei do amor aqui é o pertencimento, aonde o princípio básico dessa lei é que todos têm o direito de pertencer. E a exclusão, quando a gente exclui alguém por morte, por segredos, por aborto, discriminação ou o que quer que seja, a gente causa uma desordem. Como assim? Como que eu poderia explicar isso? Vamos pegar, por exemplo, a questão do aborto. Digamos que por alguma situação, eu passei por uma situação de aborto e eu excluo esse momento da minha vida, como se ele nunca tivesse existido. Quando eu faço isso, eu gero consequências na minha vida de forma que a gente não consegue nem explicar, porque tudo que eu tentar fazer na minha vida vai ser abortado. Eu sempre vou começar uma coisa, mas eu não vou ter força de terminar. E não só isso, a questão do aborto é um dos exemplos, mas vamos pegar, por exemplo, digamos que eu exclua o meu pai, porque ele não faz parte da minha vida, ele me fez sofrer, fez a minha mãe sofrer, então eu não quero que ele faça parte da minha vida. O que vai acontecer com isso? Eu estou quebrando uma lei e eu estou excluindo alguém. Eu vou excluir o meu pai porque ele era um bêbado, porque ele era um viciado, porque ele batia na minha mãe. O que acontece quando eu excluo alguém do meu sistema? O sistema, ele pede por ordem. Se ele pede por ordem, a vida tem que ter equilíbrio. Então, alguém vai ter que substituir o lugar do meu pai no meu sistema. E aí é quando entra um homem abusivo na minha vida, é quando um filho meu cresce e ocupa esse lugar do meu pai. Então, quando eu excluo alguém, isso gera problemas complicados, porque eu tenho que colocar alguém no lugar dessa pessoa que foi excluída. E não sou eu quem vou colocar, o sistema que busca equilíbrio vai trazer alguém ali para ocupar o lugar dessa pessoa que foi excluída. E é complicado, porque imagina o seu filho repetindo um padrão de dor de alguém que deixou de fazer parte. Tem um filme da Disney, eu não vou lembrar o nome, mas depois eu coloco para vocês, que é um menino que ele queria muito tocar violão, que ele queria muito ser músico. Só que a família toda recriminava porque tinha um avô que tinha largado a família para ir viver da música. Então não podia nem falar o nome desse avô. E a família vivia vários conflitos de dores, e era uma família que tinha várias situações complicadas. E o legal do filme é que quando tem ali um entendimento, uma aceitação e um respeito e uma inclusão daquela pessoa que fez parte, que havia sido excluída, a família começa a fluir de uma forma assim tão linda. Depois eu vou ver o nome do filme e eu coloco para vocês. Famílias que negam pessoas, elas acabam colocando outra no lugar para substituir, e isso gera mais problema do que se a gente tivesse realmente ali aceitado aquela pessoa como ela é. Então, a questão do pertencimento é uma das leis e que a gente quebra quase que sempre, porque a gente não aceita o outro como ele é. E aí é que a gente tem que parar, pensar e refletir sobre o que isso pode gerar, né? O que isso pode trazer para a minha vida. Depois nós temos a lei do equilíbrio. E na lei do equilíbrio é a questão do dar e do receber de forma equilibrada. Porque quando tem equilíbrio, as relações elas são saudáveis. Mas quando é quebrada, por exemplo, vamos colocar ali um exemplo de casais. Quando só uma pessoa recebe, ela pode acabar se sentindo pressionada e querer romper os vínculos. Porque nas relações ali, vamos colocar também ali entre pais e filhos, o que pode acontecer? Se eu tentar dar mais
do que eu estou recebendo, pode ser um problema, porque em algum momento eu vou ficar satisfeita, em algum momento eu vou querer jogar tudo para o alto, fora as doenças que podem gerar no meu sistema com isso. Eu posso ter problema de autoestima, né? E ensinar ali aos outros, até os meus filhos, quem convive comigo, de que viver daquela forma é bom. Só que a minha autoestima, ela vai minando, ela vai minando, ela vai minando. Eu vou sentindo cada vez mais culpa, vergonha. E o mais interessante que eu posso colocar aqui é que eu vou acabar em algum momento achando que quando eu parar para cuidar de mim, eu estarei sendo egoísta. Então eu vou me acostumar tanto com aquilo que eu vou achar em algum momento que se eu tiver que parar para cuidar de mim, eu estarei sendo egoísta. Então, fora as doenças que eu trarei para minha vida, porque culpa, ressentimento, trazem também doenças autoimunes. A minha dificuldade de receber amor também tem a ver com como a vida vai chegar até mim. Eu vou atrair relações tóxicas, sempre pessoas querendo tirar vantagem de mim, e isso não é legal. Muitas mulheres, não só muitas mulheres, como muitos homens hoje, estão sofrendo com doenças cada vez mais autoimunes. Aí a gente coloca depressão, você vai colocar doença nos ossos, doença nos nervos, doenças mentais. Eu poderia até colocar aqui também o câncer. Por que não? Porque o câncer ele vai ter a sua origem biológica, genética, porém eu não poderia colocar aqui o câncer como uma forma direta dos nossos problemas emocionais, mas eu poderia colocar o câncer de forma indireta nos nossos problemas emocionais. Como que ele poderia entrar? Se a minha autoestima ela tá baixa, se eu entro num quadro depressivo muito grande, eu adoeço as minhas células, eu inflamo as minhas células e o meu corpo se torna um lugar propício à geração de doenças. Então, a questão do equilíbrio, ela é muito importante. Por isso que, por exemplo, a gente tem que sempre equilibrar as coisas. Se o meu marido hoje, ele acordou cedo, ele fez um café da manhã para mim, ele se esforçou, eu tenho que encontrar um jeito de equilibrar, e não que eu vou fazer um café da manhã para poder suprir aquilo que ele me fez, não. Mas eu posso fazer alguma coisa para que ele se sinta bem e que a nossa relação, ela fique equilibrada. Porque se ele só fizer por mim, se ele só fizer e eu só receber, e eu não fizer nada para mostrar para ele que o que ele está fazendo, o cuidado também é importante, que eu reconheço isso, em algum momento o nosso relacionamento vai acabar, vai terminar. Porque num relacionamento, os dois têm que dar na mesma medida. Um não pode receber demais e o outro dá de menos. E aí a gente vai agora para uma das primeiras leis que existem, que é a lei da hierarquia, que eu preciso respeitar quem veio antes. Por exemplo, pais vieram antes de filhos. Acontece muito de nós, seres humanos, não aceitarmos os pais que nós temos. Não aceitarmos a mãe que nós temos. E quando essa lei ela é quebrada, vamos colocar, por exemplo, assim, uma situação, quando o filho ele quer tomar o lugar do pai, tornando-se ali um confidente da mãe, ou decidindo pelos pais. Isso gera ansiedade, sobrecarga, dificuldade de assumir o próprio papel e até mesmo desafios na sua vida adulta. O sentimento de não merecimento, ele vai gerar procrastinação e você vai se auto-sabotar. Um exemplo prático que a gente poderia colocar aqui, estava até conversando com a Ju essa semana, né? Quando a mãe trata o filho como parceiro após uma separação, ele cresce sentindo-se responsável pela mãe e tendo que decidir muitas coisas ali num papel diferente daquele que ele deveria estar.
Ele não assume o próprio papel de filho, ele assume o papel de parceiro da mãe. E esse sentimento que ele vai gerar dentro dele vai fazer com que ele se sabote. Vai fazer com que ele não seja aquilo que ele tem que ser, porque ele não está ocupando o lugar de direito, que seria o de filho. Cada membro da nossa família tem um lugar, e a gente sempre precisa respeitar. A gente entende que os nossos pais, eles são grandes porque eles vieram antes. Nós somos pequenos, porque viemos depois. Nós, em relação aos nossos filhos, somos grandes, os nossos filhos são pequenos. E o que muita gente não entende é que quando eu tomo um lugar que não é meu, quando essa lei ela é quebrada, ela gera doenças e distúrbios muito grandes. Eu vou sofrer de ansiedade, eu vou ter uma sobrecarga emocional muito grande, eu vou ter dificuldade em assumir responsabilidades, em assumir cargos, eu vou me autossabotar, eu vou procrastinar na maior parte do tempo, eu terei bloqueios amorosos e profissionais, eu vou ter sérios problemas com minha autoestima, vou sofrer de doenças físicas como fadigas, dores crônicas e até mesmo inexplicáveis, como é a questão da fibromialgia, porque a fibromialgia ela pode ter suas causas genéticas e biológicas, mas a maior parte da questão da fibromialgia é que ela não tem uma explicação específica. É uma dor, é como se fosse uma dor da alma. É o seu corpo dizendo que ele não está aguentando mais, que ele precisa de socorro. Um filho que se responsabiliza pela felicidade da mãe após o abandono de um pai, ele vai desenvolver insônia, transtorno de ansiedade, ou até mesmo dificuldade de se relacionar amorosamente com alguém, porque ele vai carregar uma carga emocional de ser mais adulto que o próprio adulto. Então, na lei da hierarquia, eu preciso entender o meu lugar de filho, porque quando eu não entendo o meu lugar de filho, eu vou sofrer. E eu vou sofrer muito. E muitas das vezes eu até não vou entender aquilo que está acontecendo comigo. Sabe quando meu pai e a minha mãe brigam? Eles têm lá as questões dele, mas eu quero resolver, porque eu não aceito, eu não entendo por que a minha mãe precisa passar por aquela situação. Eu não entendo por que o meu pai precisa passar por aquela situação, por que eles têm que aceitar aquela situação. Só que o que muitas das vezes eu não entendo é que eu sou filha. E como filha, eu sou responsável por aquilo que eu sou, pelos meus atos. O meu pai e a minha mãe, eles são grandes e eles são responsáveis pelos próprios problemas deles. Quando eu tento tomar decisões pela minha mãe, isso gera problemas tanto para mim quanto para ela. Eu não posso decidir por ela. É ela quem tem que decidir. Se até hoje ela não decidiu, é porque ela tem os motivos dela para não ter tomado aquela decisão. Agora, eu, tomando consciência da posição que eu estou ocupando, eu tenho que entender se eu estou na posição de filha ou se eu estou ocupando o lugar ou da minha mãe ou do meu pai ou do pai deles. É isso que eu tenho que entender, porque se for isso que estiver acontecendo, eu só vou trazer dores para a minha vida. E as dores que eu vou trazer não vão ficar só comigo. Elas podem ser passadas para os meus filhos. Então, um dos princípios da lei do equilíbrio é que eu entenda o lugar no qual eu ocupo. E aí, pensando nisso, eu trouxe para vocês qual é o lugar de cada um no meu sistema familiar. Qual é o lugar do meu pai, qual é o lugar da minha mãe, qual é o lugar dos meus ancestrais, aqueles que vieram antes. O que o pai ele vai representar na minha vida? Meu pai, ele representa a autoridade, ele representa a proteção, ele representa os limites e a energia masculina. A presença dele garante a estrutura
familiar e emocional para os filhos, mas não só isso, também traz segurança. Por quê? Você vai ver depois, mais para baixo, que a mãe ela é aquela que vai fazer, que vai dar o alimento para que o filho se sinta forte para ir para a vida. Mas o pai é aquele que vai apresentar a vida para o filho. É ele quem vai estabelecer ali a autoridade, disciplina, é que vai estabelecer os limites claros, as regras, modelo de respeito, promover ordem no sistema familiar. E quando tem a ausência desse equilíbrio paterno, isso gera dificuldades muito sérias na nossa vida, como relacionamento com figuras de autoridade, insegurança. É aqui que vai gerar a questão da quebra da hierarquia, o que vai fazer com que você tenha sérios problemas na sua vida. O pai também ele traz a proteção e a direção. Ele vai sempre oferecer o apoio emocional, físico, ele vai promover a confiança dentro dos filhos, vai fazer o filho se sentir seguro para se jogar na vida. O pai é visto como quem coloca a gente no mundo, ele vai conectar a gente com a vida. E a conquista e a capacidade de prosperar fora do nosso ambiente ali familiar. Ele vai transmitir valores, ele é o nosso modelo de identificação. As filhas, os filhos, de como eles vão se entregar para o mundo, de como eles vão viver no mundo, no trabalho, nos desafios diários. O pai também ele é a nossa influência profissional. Quando a gente tem uma relação saudável com o nosso pai, isso vai facilitar e muito ali a nossa liderança e autonomia. E quando eu coloco isso, é muito interessante que a gente passe a pensar na nossa relação com o nosso pai. Porque quando nós não temos um pai que serve a vida pra gente dessa forma, nós teremos problemas de autoestima, nós não teremos força para seguir no mundo profissional, a nossa questão também financeira vai estar sempre complicada. Muitas pessoas tirarão vantagem da gente porque nós não teremos tanta força para tomar atitudes por questões de insegurança. Então, o pai é aquele que vai trazer para a gente proteção, direção, transmitir valores, vai nos influenciar de forma profissional. É ele que vai entrar com autoridade, disciplina na nossa vida, nos mostrando os valores. Quando a gente vai para a parte da mãe, a gente viu que o pai é aquele que vai nos apresentar ali para o mundo. Agora, a mãe é aquela que vai nos preparar para o mundo. A mãe, primeiro ela nos dá ali a vida, né, a que brota dentro dela. Depois ela vai nos nutrir, vai nos dar a base emocional, o pertencimento de acolhimento, aquela energia feminina, aquele amor. A mãe, ela vai nos alimentar, nos fortalecer, nos dar vitamina, nos tornar fortes para que a gente enfrente a vida. E uma das principais funções ali que a mãe vai ter é o acolhimento, o vínculo afetivo, que é a nossa primeira ligação que a gente tem na Terra, é o primeiro ser humano, é o primeiro amor incondicional que a gente vai ter, porque ela cuida, ela dá amor, ela dá confiança, ela oferece segurança, proteção, um espaço emocional para a gente desenvolver a nossa autoestima. É a mãe quem vai nutrir o nosso físico, mas não só o nosso físico, ela também vai nutrir o nosso emocional. O leite materno, ele é um símbolo da coleta da vida. É o relacionamento com a mãe que faz com que a gente tenha relacionamentos saudáveis, que a gente facilite a questão da nossa prosperidade, a capacidade de receber amor, dinheiro, felicidade, a alegria e o bom relacionamento. Tudo isso vem do nosso relacionamento, do aceitar ou não a nossa mãe. É dela que vem as transmissões de padrões. Como que pode ser isso? A entrega da mãe não é apenas amor, mas também é comprometimento e traumas. A ausência da mãe pode gerar sintomas de abandono, limitações afetivas,
compulsões, dificuldade de prosperar e problemas recorrentes de saúde emocional. Vamos para a parte da compulsão. Você sabia que o fato de você não ter um bom relacionamento com a sua mãe faz com que você crie compulsões por alimentos, por comprar, que você adquira vícios e que você se torne cada vez mais viciado naquilo? Então, o nosso relacionamento com a nossa mãe é de extrema importância. O nosso pai, ele vai nos levar para a vida, vai nos apresentar ao mundo, mas é a mãe que vai nos influenciar de maneira profissional. Quem bloqueia o amor da mãe, bloqueia o fluxo da vida e do dinheiro. Aceitar a mãe potencializa isso dentro da gente e faz com que a gente tenha sucesso. Quando a gente vai lá para os nossos ancestrais, que são aqueles que vieram antes, que são os nossos avós, nós vamos prestar atenção que nós temos que entender a nossa origem, que nós temos uma história, que nossa vida ela é moldada por padrões transgeracionais e que nós temos um campo sistêmico e invisível que nós não percebemos, que nós não vemos, mas que eles influenciam fortemente tanto a nossa vida como a de nossas famílias, gerando ali os emaranhamentos familiares, que são os problemas que nós viemos a ter ali na nossa vida. Ou as situações não resolvidas lá atrás pelos nossos avós, eles geram exclusões, geram traumas, segredos que são guardados, que influenciam diretamente na minha vida hoje e que muitas das vezes eu não sei, e que influencia não só a minha vida, como a vida dos meus filhos e a vida dos filhos dele, se isso não for entendido, não for trabalhado e não for quebrado e resolvido ali. As dores que eu trago, elas vão gerar doenças, reprodução de ciclos viciosos, fracassos, dificuldades de viver a vida, de me jogar para a vida. Então, quando eu não consigo me entender com a minha família, com aqueles que vieram antes de mim, quando eu não aceito o pai que eu tenho, quando eu não aceito a mãe que eu tenho, dentro de mim isso geram doenças, geram problemas, situações que são dolorosas, que podem chegar ali até a morte. Então, tudo isso aqui para a gente entender que na nossa vida, na nossa vida existem leis universais, como em tudo que existe no mundo. Eu estava escutando outro dia alguém falar que nós vivemos em um mundo em que nós respeitamos as leis dos homens. Para que a gente possa viver bem, nós temos que respeitar as leis dos homens. Só que nós temos leis familiares, leis invisíveis, que nós não estamos prestando atenção e que tem influenciado diretamente na forma como eu tenho vivido a minha vida. Tem influenciado nos fracassos que eu tenho vivido, nos relacionamentos tóxicos que têm entrado na minha vida, nas dores, nas doenças que têm aparecido. Tudo isso para dizer que se eu não abro os meus olhos para entender aonde que está o meu problema, eu vou continuar sofrendo, eu vou continuar vivendo situações que só vão gerar dores. Aqui, ó, eu coloquei aqui algumas afirmações sistêmicas que vocês podem trabalhar depois na casa de vocês. Vocês podem se sentar num lugar confortável e podem ler isso daqui. Como, por exemplo, eu aceito os meus pais como eles são. Eu tomo a vida que veio através deles. E eu deixo com vocês, meus antepassados, o que é de vocês. E eu fico só com o que pertence para mim. Eu escolho viver plenamente e honrar o meu sistema familiar.
O trabalho sistêmico, ele permite identificar padrões familiares inconscientes que impedem o merecimento, liberando você para escolher prosperidade, amor, bem-estar de maneira mais plena e liberta. O que eu entendo com esse encontro de hoje? Muitas das vezes, nós vivemos situações na nossa vida que, em algumas vezes, eu sei qual é a origem. Eu sei da onde que vem, mas muitas das vezes tem situações que eu vivo que eu não sei o porquê que acontece. E aí a gente coloca, muitas das coisas eu sei, muitas eu não sei. Os nossos ancestrais, as nossas avós, elas guardaram traumas, guardaram dores que nunca foi contada. Só que isso é passado através do DNA. Tem uma mensagem no nosso DNA. E que se eu já tenho uma predisposição a ter aquilo, então, em algum momento, nós temos os... Como é que eu posso falar? Tem um nomezinho que vai ativar. Eu não vou lembrar. Que quando a gente ativa esses gatilhos, a gente começa a sofrer e a gente não entende o porquê que a gente está sofrendo. E é nesse momento que a gente não pode se colocar numa situação de vítima, numa posição de vítima, que eu tenho que assumir a responsabilidade e procurar ajuda, para que eu da onde que está vindo isso. Então, só para que a gente recapitule aqui, na nossa vida existem 3 leis, a do pertencimento, a do equilíbrio e a da hierarquia. Do pertencimento, todos têm o direito de pertencer. Não importa quem ele é, se é a ovelha negra ou não. Todo mundo tem o direito de pertencer. E quem eu sou para julgar aquela pessoa? Eu não posso ter um olhar, eu tenho que aprender a não ter um olhar julgador para aquela pessoa. Eu tenho que aprender a ter um olhar de amor por ela. Às vezes o que falta para nós, seres humanos, é nos colocarmos no lugar daquela pessoa. Porque quando a gente se coloca no lugar da mãe, quando a gente se coloca no lugar do pai, e quando eu falo isso, se colocar no lugar da mãe, se colocar no lugar do pai, é entender que eles também tiveram uma vida difícil e diferente da minha. E que eles fizeram o melhor que eles puderam com o que eles tinham. E que o mais importante e mais precioso eles já me deram, que é a vida. Então, eu preciso entender que todos têm o direito de pertencer, por pior que eles sejam. Eu costumo falar que o perdão não é que eu tenho que conviver com uma pessoa, não é isso. Perdoar é libertar tanto você quanto o outro. Perdoar não é conviver. Perdoar é eu entender que eu vou lembrar daquela situação sem sentir dor. Então, perdoar é não ter que conviver, é lembrar daquela situação e não doer mais. Quando isso acontece, eu libero a minha vida. E eu libero para que coisas boas possam entrar, pessoas possam entrar, sem que eu tenha prisões, nada que me prenda de coisas boas poderem chegar. E aí a gente vai para a questão do equilíbrio, que quando alguém faz algo por mim, que eu tenho que ter tudo equilibrado, porque quando há o desequilíbrio, além das doenças que podem surgir disso, como problema sério de autoestima, depressão, entre outros, pode trazer dores de formas desnecessárias. Então, na vida eu entendo que tudo tem que ter o equilíbrio, né? Se eu recebo, eu tenho que dar na mesma proporção. Não vou fazer da mesma forma que a pessoa está fazendo por mim, mas tem que ser dado na mesma proporção. A vida tem que ter equilíbrio. E quando a gente vai para hierarquia, eu preciso respeitar quem veio antes de mim. Se for na questão do meu pai, da minha mãe, eu preciso me colocar no meu lugar de filha que eu sou e deixar com eles a responsabilidade pela vida deles, por quem eles são. Eu posso me posicionar, eu posso. O que eu não posso é sair da minha posição de filha, porque se isso acontece, é como se eu quisesse ser maior que os meus pais. E quando você se torna
grande, maior que os seus pais, os problemas que você vai trazer para sua vida são tão sérios que às vezes você não sabe nem como nem por onde começar a resolver. E aí a gente vem para a questão dos nossos pais, a importância que os nossos pais têm na nossa vida. A nossa mãe, ela nos dá o alimento, ela nos fortalece, ela nos nutre. Ela vai ser o amor, ela vai ser o carinho, ela vai ser a parte emocional, ela vai nos preparar para ir para o mundo. O nosso pai é aquele que vai passar segurança, é aquele que vai passar valores, e é ele quem vai nos apresentar para o mundo. Quando eu nego o meu pai, e quando eu nego a minha mãe, eu estou negando metade de quem eu sou. Por quê? Na essência, eu sou 50% meu pai e 50% a minha mãe. E quando eu nego parte disso, eu estou negando metade de quem eu sou. Eu não estou aceitando metade de quem eu sou. Então, se eu sou só 100%, eu não estou sendo inteira. E aqui nós vamos para exercícios práticos que vocês podem fazer aí na casa de vocês para honrar o pai e para honrar a mãe. Então, o que vocês podem fazer? Sente-se em algum momento, em algum lugar que você se sinta confortável, e você pode falar, e você pode também escrever. Fazer aquilo que você se sentir confortável, mas em tese, sente-se num lugar confortável, feche os olhos, se conecte com a sua essência. Como que você vai fazer isso? Respire profundamente pelo nariz e solte pela boca em alguns momentos. Imagine o seu pai ou a sua mãe na sua frente. E aí, honrando meu pai como fonte de vida e força. Você vai falar: estou honrando meu pai como fonte de vida e de força. Mentalize ele aí na tua frente. E aí você fale para ele. Fale para ele: pai, eu reconheço você como meu pai. Eu recebo a força, a proteção e a direção que vieram por meio de você. Eu sou digna de coisas boas ao honrar essa parte da minha história. Permaneça ali por alguns instantes. Se você sentir necessidade desse momento, abrace o teu pai. Permita que os seus sentimentos, a sua emoção venha à tona. Se você precisar chorar, chore. Se dê esse momento ali com ele. Diga para ele que você honra a história que ele te apresentou, que você respeita a história dele, mas que a partir desse momento você precisa viver a sua própria história, que a história de vida dele, as dores que ele teve, tudo que ele sofreu, você entrega para ele e você deixa ele com isso, que a partir de agora você quer viver uma nova história e você vai assumir a responsabilidade pela sua vida e por apenas os seus atos. Não mais tentar reproduzir em você, na sua casa, na sua família, quem seu pai foi, mas respeitar e honrar quem ele é para você. E aqui nós temos agora para a mãe. Você vai fazer a mesma coisa. Você vai encontrar um lugar tranquilo, você vai sentar, respira profundamente, se você quiser colocar um sonzinho de fundo, você vai respirar profundamente. Feche os seus olhos. Quando você se sentir que você está preparado, imagine que a sua mãe está na sua frente. E como num gesto simbólico, você vai se conectar com ela. Imagine você se conectando com ela. Você pode segurar na mão dela. Você pode olhar diretamente nos olhos dela e sentir todo o amor e acolhimento que está vindo dela. Se você quiser, você pode abraçá-la ali na sua imaginação. E você vai dizer: mãe, eu aceito você como minha mãe. E eu recebo de você a vida, o cuidado e a abundância. Permito-me, mãe, ser feliz e merecer
tudo de bom que a vida pode me dar. E você pode ali ainda acrescentar: mãe, a partir de hoje, eu deixo com você tudo que é seu e eu pego de você somente aquilo que me pertence. E a partir de hoje, mãe, tudo que você viveu diz respeito somente a você. E a minha vida, a partir de hoje, vai ser diferente. Porque eu vou viver a minha vida e eu vou tomar nas minhas mãos o controle da minha vida. Fique nesse momento ainda por alguns minutos, sinta realmente a emoção, se sinta feliz, sinta-se pleno, harmonioso. Deixe as emoções virem, se tiver que chorar, chore. Libere, solte para fora. E aí, tenho certeza que depois que vocês fizerem isso, vocês vão ficar bem. E aí eu coloquei aqui uma frase final para que nós terminemos. O merecimento, ele é, antes de tudo, resultado de quem você se torna. Não apenas do que você conquista. Quando você transforma a sua essência, você fortalece a sua identidade e cura suas crenças. A vida se alinha naturalmente, facilitando a chegada de experiências abundantes, relacionamentos saudáveis e conquistas genuínas. Transforme suas limitações em novos começos. Tenho certeza que quando você parar e olhar para dentro, para esse ser humano incrível que você vai descobrir muita coisa. Mas não só quando você parar e olhar para dentro, quando você também se permitir viver coisas novas. Porque todo o processo terapêutico, se você não tiver tomado a decisão de realmente mudar, de querer aquilo, você vai gastar dinheiro, você vai jogar dinheiro no lixo. Porque se você não estiver realmente pronto, preparado para que a mudança chegue e entre, se você não reconhecer que você realmente precisa, todo o processo que você fará só vai te trazer dor e não vai te trazer resultado. Então, que a gente possa ficar com isso hoje e o nosso próximo encontro, que vai ser na semana que vem, presencial, para que a gente possa ter um momento de acolhimento e uma conversa aí de forma terapêutica. É isso. Bru? Que aula incrível! Eu amei, que aula maravilhosa. A constelação familiar é um acolhimento, né? Um acolhimento com tomada de consciência, é um norte que a gente precisa. E legal que os exercícios sistêmicos dessa semana, na verdade, essa semana os exercícios vão ser sistêmicos, né? Vão trazer aí transformação, cura. Que a constelação familiar nada mais é do que essa interação humana, que o outro tem poder de machucar, mas também tem o poder de curar, né? E o relacionamento que a gente tem com os nossos ancestrais, com nossas famílias, eles vão ser modificados. E daí na semana que vem nós iremos concretizar tudo isso no nosso encontro presencial. Foi excelente, Bruna. Gostei bastante.